Salve, salve, meus queridos, professor Lucas com o terceiro exemplo, movimento retilíneo, seção Enem. Pessoal, esse exercício aqui é interessante, um exercício de alta proficiência, de alta nota, tá bom? No Enem, exercício de altíssimo nível, apesar de trabalhar equações básicas dos movimentos retilíneos. Vamos lá, vem comigo. O motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Maravilha! Considere dois motoristas, então vou ter que fazer duas contas separadas. O primeiro, atento, e o segundo, utilizando um celular quando dirige. Então, o primeiro é o cara esperto, o segundo é o lerdão. Eles aceleram seus carros a 1 metro por segundo ao quadrado, os dois. Em resposta a uma emergência, freiam com desaceleração a 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, eles têm o mesmo poder de aceleração e o mesmo poder de desaceleração. O motorista atento aciona o freio a uma velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em uma situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a freagem. Isso aqui que complica a nossa vida. Por quê? Porque como ele está numa taxa de aceleração, ele não vai frear a 14 também. Ele vai frear uma velocidade superior a 14. Então a gente tem que calcular essa velocidade superior. Aí eu estou pedindo o seguinte: que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Então são muitas contas, muitos passos, vem comigo, tá? Eu vou considerar o motorista, primeiro aqui eu vou fazer as contas para o motorista atento, tá? O que nós sabemos em relação ao motorista atento? Que ele tem uma velocidade inicial que seria, considerando a frenagem, tá, pessoal? Uma velocidade inicial de 14 metros por segundo, até parar a sua velocidade final é 0. Nós temos que sua aceleração é de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Tá joia? O que eu consigo calcular? Através dessa continha, eu consigo calcular a distância que ele percorreu. Não é verdade? Vamos lá, então. Que distância o motorista desatento percorre mais do que o motorista atento até a parada total? Então, o que eu preciso fazer? Eu vou calcular a distância durante a frenagem. Então, quando estou considerando menos 5 metros por segundo, eu estou calculando a distância durante a nossa frenagem. Tá bom? Então, vamos lá. Meninos e meninas. Usando a equação de Torricelli. Vovô pegou a vovó, mais duas amigas e um triângulo sexual. Velocidade final, 0. Velocidade inicial, 14 ao quadrado, mais 2 vezes o A, que é menos 5, vezes o ΔS, que é o valor que eu quero andar durante a frenagem, hein? Vou calcular aqui durante a frenagem. Então vai ficar, fazendo essa continha, 0 é igual a 14 ao quadrado, vai dar 196 menos 10 ΔS. Passo 10 ΔS para lá positivo, é igual a 196 ΔS igual a 19,6 metros durante a minha frenagem. Porém, ele quer saber a distância que ele percorreu a mais no total. Então, eu também preciso fazer os cálculos, o quanto que eu andei durante a minha aceleração. Então, considerando ainda o motorista atento durante a minha aceleração. Aqui é a minha frenagem, tá bom? Considerando durante a aceleração, eu tenho velocidade inicial igual a 0, velocidade final igual a 14, certo? Eu tenho uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado e eu quero achar a distância que eu percorri.
Maravilha. Ó. Vamos lá, Torricelli de novo. Vovô. Pegou a vovó. Mais duas amigas e um triângulo sexual. Velocidade final, 14 ao quadrado. Velocidade inicial, 0. Mais 2 vezes o A vezes ΔS. Lembrando que o meu A vale 1, né? Então vamos achar esse ΔS. 196, aqui vai ficar 0. Vai embora. Mais 2 ΔS. Dividindo aqui o 2 no 196 por 2, a gente encontra um ΔS igual a 98 metros. Então vamos pensar o seguinte, ó. O motorista atento, ele andou 96 metros acelerando e mais 19,6 metros freando. Então no total, ele andou 117, ó, vamos colocar assim, ó, ΔS do atento. Ele andou 117,6 metros. Guarda esse resultado aí. Essa é a distância que o motorista atento andou. E o desatento? O desatento, pessoal, ele andou um pouquinho mais. Quanto a mais? Não sei. A gente vai ter que fazer as contas. Eu sei que ele andou 1 segundo a mais do que esse cara aqui, tá? Mas agora, eu tenho o tempo que esse cara gastou? Eu não tenho o tempo que ele gastou. Então, eu poderia, antes de calcular o desatento, eu poderia muito bem calcular o tempo que ele gastou aqui. Então, olha só. Continuando aqui nesse problema da aceleração ainda, eu poderia usar a equação da velocidade, V igual a VO mais AT, e jogar na fórmula, achar o tempo que ele gastou para chegar, para andar essa distância. Então ficaria 14 igual a 0 mais 1 vezes t. Então fazendo essa continha, você acha que o tempo é igual a 14 segundos. Ou seja, ele durou, o atento, ele gastou 14 segundos durante a minha aceleração. O desatento, ele gastou em quanto? Então, 1 segundo a mais, segundo o texto. Então, durante a minha aceleração, ele gastou um tempo de 15 segundos, 1 segundo a mais. Agora, a minha aceleração era a mesma, 1 metro por segundo ao quadrado. Minha velocidade inicial era a mesma, 0. O que eu posso achar? A velocidade final e o meu ΔS. Tá bom? Então, estão dois valores que eu posso achar. Eu tenho que fazer duas contas. Primeiro, eu jogar V igual a VO mais AT. Então, ficaria velocidade final que eu quero descobrir. Inicial é 0, aceleração é 1, tempo 15. Então, nós sabemos que ele começou a frear a 15 metros por segundo. Se eu for jogar em Torricelli, eu consigo achar a distância que ele andou acelerando. Então, ficaria 15 ao quadrado é igual a 0 ao quadrado mais 2 vezes o A, que é 1, vezes o ΔS que eu quero descobrir. Pode fazer essa continha que você vai verificar que ele, acelerando, andou uma distância de 112,5 metros, tá? Acelerando, porque ele estava com o celular no ouvido. Agora, e freando? Vamos ver? Essa conta eu fiz acelerando. E freando? Freando, eu tenho uma velocidade inicial de 15, uma desaceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado, eu tenho uma velocidade final de 0 e eu quero saber a distância. Então, de novo, eu vou jogar em Torricelli. Vovô pegou a vovó, mais duas amigas e um triângulo sexual. E a gente vai encontrar aqui 0 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais 2 vezes o menos 5 vezes o ΔS. Pode fazer essa continha, 0 é igual a 225 menos 10 ΔS. Você vai achar o ΔS igual a 22,5. ΔS igual a 22,5 metros, freando de tal forma que no total, ele andou uma distância
de 135 metros. Então vamos lá, ó. 135 metros é a distância que o desatento andou no total. Tá bom? Somei os dois. Agora vem a parte do raciocínio. Se o motorista atento andou 117,6 metros no total e o motorista desatento andou 135 metros, a gente pode concluir que a diferença da distância percorrida, o nosso ΔS, vai ser quem? Vai ser 135 menos 117,6. Ou seja, nós sabemos que o motorista desatento andou 17,4 metros a mais do que o motorista atento. Por isso que é perigoso usar o celular enquanto você dirige. Tá bom, pessoal? Esse exercício aqui não é um exercício difícil, é um exercício longo, muito longo, tá? Usa muitos conceitos e interpretação aí na física. Então ele tem uma proficiência alta, sim. Professor, eu não entendi muito bem ele. Eu preciso ficar muito preocupado com o vestibular, com o Enem? Não, tá bom? Ele é um exercício dentro da tabela de movimento retilíneo, um dos de maior proficiência. Ou seja, ele, dentre as listas do MRU, ou MRUV no caso, ele é o que está lá em cima, o degrau superior. Então, o importante é entender ele sim, tá bom? Mas se na hora do vestibular você travar num exercício parecido com esse, fiquem tranquilos, o importante é você acertar os exercícios abaixo deles, tá bom? Um grande abraço, valeu!